celebramos a festa da Santíssima Trindade. Acreditar que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo, não é dificuldade para ninguém. Crer nesse Deus soberano, nesse Deus maior, nesse Deus gigante, não é problema. Talvez a dificuldade reside em tentar explicá-lo ou tentar esgotá-lo. A Santíssima Trindade é um mistério da fé. O que sabemos sobre Deus é aquilo que Ele nos permitiu conhecer, através das etapas, das fases da revelação. No Primeiro Testamento, ou Velho Testamento, Deus é ainda muito distante de nós. E quem nos alarga a compreensão de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, quem nos conta sobre isso, é o próprio Filho de Deus, que viveu entre nós e ensinou a chamar-nos o Pai dele de Pai nosso. E nos ensinou que Ele e o Pai são um. E que do Pai seria enviado para nós o Espírito Santo. Adoramos as três pessoas da Santíssima Trindade com a mesma divindade, com a mesma natureza. São três pessoas em uma única divindade, não são três deuses. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Parece óbvio, mas preciso falar. Cada um com a sua missão. O Pai de nos criar, o Filho de nos salvar e o Espírito Santo de nos santificar. A noção de mistério para nós não serve para conceituarmos Deus. Se você abrir o dicionário, vai no verbete lá, mistério, você certamente vai encontrar uma descrição que mistério é algo inacessível. Com Deus é diferente. O mistério da Santíssima Trindade não é algo que a gente não consiga tocar, a gente consegue. A teologia consegue falar, versar sobre Deus, mas, e aqui que está a beleza da coisa, nós não conseguimos esgotar tudo aquilo que seja Deus em sua relação trinitária. O que a gente sabe é o suficiente para a gente viver, porque Deus deu-nos aqui um spoiler, uma antecipação daquilo que Ele é, e aquilo que sabemos já é suficiente. Deus guarda o melhor de si para nós, quando Ele nos chamar na comunhão dos santos, no céu, aonde veremos tal como Ele é. Agora eu fico imaginando, se mesmo sabendo um pouco sobre Deus, ainda muitos de nós não o colocamos acima de todas as coisas. Imagina se a gente compreendesse tudo. Deus não é um mistério para ser compreendido. Deus é um mistério para ser adorado, reverenciado, amado de todo o coração, de toda a alma. Católicos de Monte Carmelo, como é bom pertencermos à Trindade Santa. Como é bom ver a piedade do nosso povo com o divino Pai eterno. Tantas e tantas casas reverentes ao divino Pai eterno. Quantas e quantas romarias rumo ao estado vizinho de Goiás, para o santuário do divino Pai eterno. Como é bonita a devoção das pessoas ao Sagrado Coração de Jesus. Como é bonita também a oração dos fiéis ao divino, o divino Espírito Santo.
Como é bonito vê-los passar pela Praça da Matriz. E poucos de vocês lembrarem do gesto importante que todo católico deve fazer quando passa em frente a uma igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é bonito começar o dia invocando as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vi o meu pai padecer numa cama por mais de 7 anos e repetidas vezes fazer o sinal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você podia chegar a qualquer hora no quarto do meu pai que ele estava lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, o senhor não cansa? Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era o jeito que ele rezava. Inclusive, eu acho essa oração tão completa, tão bonita. Às vezes a pessoa não sabe rezar o terço, talvez a pessoa é analfabeta, não tem muita leitura, mas ela sabe fazer o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bonito ver as crianças aprendendo com os adultos. Padre, vê daqui, quando começa a missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as crianças fazendo tudo atrapalhado. Mas está fazendo, porque está aprendendo a amar com amor reverencial e de adoração a Trindade onipotente. Por falar em crianças, elas às vezes nos apertam de um jeito com as perguntas que é própria de cada fase. Criança não perdoa nada. Elas querem saber sobre tudo. Existe um bendito porquê que é inesgotável nelas, é insaciável. Tudo que você fala, mas por quê? Por quê? Por quê? Dias desses, uma catequista me procurou desesperada, dizendo: padre, estou com uma criança abençoada na minha turma, de primeira cristia, e ele está questionando quem criou a Deus. Pergunta inteligente. Aí o que eu fiz com a catequista? Dei uma bênção na catequista. O Espírito Santo falará por ti. Vai em paz. Você está achando que padre tem resposta para tudo? Aí a catequista chegou. E está lá tentando explicar a Trindade, que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. São 3 pessoas em uma única divindade, em uma única natureza, e faz dinâmica dali, e faz dinâmica daqui, e canta musiquinha. E no final do encontro, ela pediu que as crianças fizessem um desenho, para ela avaliar se as crianças compreenderam o mistério de Deus. Chegou em casa, ela foi ver os desenhos. Cada desenho caprichado, colorido, bonito. Mas o desenho do Joãozinho chamou-lhe muita atenção. Ela mal esperou o encontro da semana posterior. E quando chegou, reuniu a garotada toda, chamou o Joãozinho lá na frente e falou: Joãozinho, a tia viu um desenho que você desenhou, quando a tia pediu para você desenhar a Trindade Santa. Para surpresa dela, Joãozinho tinha desenhado uma enorme árvore, que quase não coube na folha. E ela, curiosa, resolveu perguntar ao Joãozinho que ele explicasse aonde ele via a Trindade ali. O Joãozinho olhou para a professora e disse assim: tia, a senhora não falou que Deus, Pai Todo-Poderoso, o Divino Pai Eterno, é aquele que a gente não vê, mas que existe? Então, olha para o desenho, veja as raízes que eu desenhei. Raiz de árvore a gente não vê, mas elas existem. Muito bem, Joãozinho. E o filho? Muito simples, tia. A senhora não falou que o Filho é a imagem do Deus invisível? É aquele que a gente consegue abraçar, é aquele que a gente consegue tocar. Falei, Joãozinho. Então, lá em casa tem muito pé de manga, já ralei meus braços, tudo, já até quebrei o esquerdo. Aqui, simbolizada na árvore, o tronco.
O tronco é Jesus e os galhos. Jesus é grande. Jesus abraça o mundo inteiro. Estrelinha para o Joãozinho. E ela ficou curiosa. E o Espírito Santo? Aí Joãozinho virou e falou assim: ô tia, e por acaso existe árvore sem seiva? Só não falou que o Espírito Santo é aquilo que dá vida, é aquilo que nos anima, é aquilo que distribui o amor, distribui as virtudes, os dons. Sem seiva não há fruto, sem seiva não há paróquia, sem seiva não há ministério. O Espírito Santo está aí, ele é invisível, igual a seiva de uma árvore. Achei bonito o retorno que o Joãozinho deu. Na verdade, foi uma explicação sábia dos grandes mistérios que a razão humana às vezes não consegue decifrar ou dizer ou contar. Lembrei daquele episódio que Jesus agradece a Deus por ter confundido os sábios e dado inteligência aos ignorantes, aos pequenos. Ô gente, vamos amar mais esse Deus soberano, esse Deus que é teu Pai, esse Deus que é nosso irmão, Salvador, esse Deus que é nosso amigo, Espírito Santo. E hoje, com toda a igreja, no mundo inteiro, ao rendermos louvores e graças à Trindade Santa, possamos assumir que o nosso Deus, Ele é grande, nosso Deus é gigante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.